Ó, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná está fazendo um levantamento nas 399 câmaras municipais do estado para averiguar a possível reposição inflacionária nos subsídios dos vereadores. Me parece que tem suspeita de que em alguns desses municípios o índice não está tão correto assim, que foi aplicado não está tão correto assim. Então, a Coordenadoria de Acompanhamento dos Atos de Gestão do Tribunal está comparando as folhas de pagamento das câmaras de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A base desse levantamento é um relatório elaborado pela Coordenadoria de Sistemas de Informação da Fiscalização da Corte. Se forem apurados indícios de irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado vai enviar os apontamentos preliminares, cobrando o esclarecimento dos gestores. Me parece que o tribunal está levantando algo aqui que a gente levantou lá no início, quando a gente começou essas discussões aí. Professor Jorge, eu começo com o senhor. O tribunal está desconfiado de índices aplicados, eu vou colocar uma palavra ruim aqui, meio na moita. E aí, os salários dos vereadores estariam sendo turbinados, digamos assim, irregularmente. É o que o tribunal quer pegar no pulo. 1 minuto. O Paulo, o que nós temos dito aqui? Que tanto o aumento de número de vereadores, quanto também, alguns chamam de salário, mas não são salários, aqueles valores que eles recebem pelo serviço público que eles prestam, está um pouquinho inflado. E por que esse inflado a gente questiona? É porque o sujeito aumenta o próprio número de vereadores. E vai lá e diz assim, então o que eu vou receber também eu vou fazer a correção. E ele atua em causa própria de um grupo político de interesse específico. Porém, ele é representante do povo. Então a pergunta deve ser feita ao povo. O povo quer mais representantes? Porque se os políticos têm todo esse poder, daqui a pouco o número de vereadores já chegou no limite aqui em Maringá, mas também podemos ter 2 prefeitos, 2 vice-prefeitos e assim por diante. Um detalhe interessante, que como você vê essa autogestão do recurso público dado pelos próprios políticos, é quando eles criam secretarias ou ministérios. E aí as despesas crescem enormemente, muitas vezes para poder colocar dentro da estrutura de poder aqueles que obtiveram 50 votos, 100 votos e assim por diante. Então, há um jogo de autogestão muito preocupante com o recurso público. Essa autogestão é uma forma de desvio do fazer política. Kim Rafael, 1 minuto, cravadinho no relógio. Se o índice foi acima de 5,93, o tribunal quer pegar no pulo, hein? No caso específico da nossa Câmara dos Vereadores aqui de Maringá, seria muito mais interessante eles terem só aprovado o aumento dos vereadores e esperado o próprio tribunal se manifestar quanto ao aumento necessário para a Câmara, né? Mas tiveram que fazer aquele combo que eu, pelo menos, fui contra. Agora, realmente, a fala do professor ali, falando que é apenas um subsídio, enfim, o cidadão comum, ele vai olhar para o vereador aqui de Maringá e vai falar assim, ele recebe 13º. Opa, ele recebe 1/3 de férias. Então, ele é um trabalhador, né? Então, na verdade, ele é diferente do que é um prestador de serviço público. Não, mas nem subsídio, é salário mesmo. Daí, pois né? é um salário. Então, tem que ser cobrado o quê? Ponto, entrada, saída. O mínimo que se espera. Carga horária também? Exatamente. Pamela Bussolini, minuto. E não mentir, né? Esse é o seria mínimo, né? Seria óbvio, seria mínimo. óbvio. Então. Pamela? Não, devido ao tempo apertado aqui que os meus colegas, né, adoram falar no meu momento, vou dizer o seguinte, coisa no escurinho do cinema, no matagal e política envolvida, câmaras, né, é normal, infelizmente. Então, eu espero que seja levantado, mas com seriedade, que a gente escuta assim, foi feito um levantamento, foi constatado tal coisa, mas e aí, isso dá em quê? Nunca dá em nada, né? Então, a gente quer que continue o levantamento, que faça apuração e que haja responsabilidade. Não só levantamentos genéricos por aí. Aguinaldo Vieira? Olha, a questão é o seguinte, da mesma forma que tem constitucionalmente a lei dizendo que municípios, né, até com uma quantidade de munícipes que pode ter aquela quantidade de vereadores, de representantes na Câmara. Tem que
às vezes não tem que brigar com o vereador até, mas tem que brigar com a lei, né, que deixa ou que permite que seja dado aumento ao valor que seja. Eu acho que tem que ser determinado para o país inteiro, né? Reajuste para políticos no cargo, né? O aumento... O índice tal. O índice tal da inflação, GPM, seja o índice, né? Evitar que aí seja colocado em votação e aumentem para o valor que eles desejarem. Então, tem que vir lá de cima essa determinação, ser algo constitucional que não mude. Então, assim, cada um faz o jeito que quer, porque a lei permite. Ângelo Rigon? A lei permite. E vou falar, o vereador está na ponta. Ninguém vai abrir mão, como a lei permite. Mas eu acho que eles ganham mais dinheiro com diárias, principalmente em cidades pequenas, não digo Maringá, obviamente, que há um certo controle. E eu não imagino como você não pode aumentar o próprio salário, só pode ter reajuste da inflação. Então você tira nas diárias, é isso que a gente ouve nas câmaras pequenas. Mas é interessante lembrar, Paulo, porque o vereador está na pontinha. Os deputados estaduais também fizeram a mesma coisa que os vereadores de Maringá, copiaram o que a lei permite lá da Câmara Federal, onde estão deputados nossos, inclusive. Lá na Assembleia Legislativa agora, implantaram o combo que Rafael falou. Você recebe, o deputado recebe R$26 mil para entrar, que é o auxílio moradia, o auxílio mudança, e 26 para sair. No caso, ele reeleito, ele recebe 52, sem ter saído do apartamento.